Seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez o Café Expresso. Para quem não sabe o que é o Café Expresso, na realidade é o primeiro que eu faço, tá, aqui nesse canal. Hoje que é 4 de julho de 2026. São notícias curtas, rápidas, direto ao ponto das últimas horas, né, o que está acontecendo no país, enfim. Então, cafezinho rápido. Achei a xícara aqui, quente ainda. Então vamos para algumas rápidas, né? Café rapidinho, informações rapidinhas direto ao ponto. Por exemplo, o STF mantém prisão domiciliar de Bolsonaro por questões de saúde. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, né, decidiu prorrogar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe. A decisão foi baseada em recomendações médicas, já que o ex-presidente de 71 anos, pensei que ele era mais novo, ó, 71 anos, apresenta problemas de saúde respiratória. Apesar da melhora do quadro, Moraes considerou o ambiente doméstico mais adequado para a recuperação. Informações aqui trazidas. O que mais? Outra notícia. Sim, no final, na descrição tem as matérias completas de onde eu tirei algumas dessas notícias, tá bom? Só para deixar bem claro, o link vai ficar na descrição. Governo anuncia nova rodada de negociações para evitar tarifas dos Estados Unidos. O governo brasileiro confirmou uma nova rodada de conversas com representantes comerciais dos Estados Unidos para tentar impedir a aplicação de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, que são previstas para entrar em vigor agora 15 de julho já. A decisão ocorreu após reunião entre o ministro Márcio Elias Rosa e o representante norte-americano Jameson Greer, com encontros técnicos agendados para o início da próxima semana. Então vamos ver, vamos aguardar aqui quais são as negociações sobre esse fato, né, dessa tarifa de 25%. Outra notícia aqui, ó, Lula e Flávio Bolsonaro trocam acusações sobre tarifas americanas. A bendita tarifa de novo aqui em evidência. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, protagonizaram um embate público em relação a tarifas dos Estados Unidos. Enquanto Lula classificou a atuação do senador como entreguista, é o que está repercutindo bastante, né? E traição à pátria, Flávio defendeu que viajará aos Estados Unidos para impedir o adiamento das tarifas e defendeu o sistema Pix em audiência marcada para terça-feira, dia 7. Então, semana que vem, bem decisivo quanto a essa questão de tarifa, da história do Pix, então muita coisa para acontecer, né, sobre isso. E aí, falando inclusive dos dois, pesquisa Atlas Intel mostra vantagem de Lula sobre Flávio há 3 meses das eleições, tá? Pesquisa divulgada pela Atlas Intel aponta que o presidente Lula, com 48,8%, abriu vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, com 42,3%. Em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, após meses de empate técnico. O levantamento indica que crises internas na família Bolsonaro e no PL, incluindo o atrito entre Flávio e a ex-primeira-dama Michele essa semana, né, um embate grande, estão impactando a candidatura do senador. Ainda sobre essas duas figuras, né, trazendo aqui o caso Flávio Bolsonaro inclui defesa do Pix em documento enviado aos Estados Unidos. Em documento enviado ao governo Trump nessa quarta-feira, né, quarta-feira que passou, o senador Flávio Bolsonaro propôs a criação de uma lei que impeça o uso do sistema de pagamento instantâneo Pix em sistemas não ocidentais. A proposta foi apresentada como parte de um pedido para adiamento das tarifas. O governo federal avalia que a iniciativa terá baixa chance de sucesso, segundo os informes aí sobre esse caso Pix que tá repercutindo bastante nessa semana. Outra notícia, aliados de Bolsonaro comemoram decisão do STF, mas lamentam isolamento político. Apesar da comemoração pela manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro,
Aliados do ex-presidente manifestaram preocupação com seu isolamento. Opa, obrigado aqui pela ajuda, Zamil. Vou começar do começo aqui, ó. Apesar da comemoração pela manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro, aliados do ex-presidente manifestaram preocupação com seu isolamento político. A decisão mantém restrições a visitas de correligionários, dificultando a atuação de Bolsonaro como articulador de campanha de Flávio, em meio à crise familiar com Michele. Agora, falando de Lula, Lula faz gesto obsceno em discurso no Planalto ao criticar elites. O presidente Lula fez um gesto obsceno com o dedo do meio durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta sexta-feira. Ao discursar sobre o acesso da população a serviços de qualidade, Lula afirmou que pobre gosta de coisa boa e criticou as elites que, segundo ele, acham que o pobre não merece coisas boas. O evento foi o último de entregas do governo antes das restrições eleitorais que estão chegando. Vários sites estão noticiando esse fato ocorrido ontem, né? Ontem. Regras eleitorais entram em vigor a partir desse sábado. A partir de sábado, agora 4 de julho, passam a valer restrições de legislação eleitoral que limitam a publicidade institucional e a participação de agentes públicos em inaugurações de obras a 3 meses do primeiro turno das eleições de outubro. O PT deve oficializar a candidatura de Lula à reeleição em 2 de agosto em São Paulo. Tem uma série de restrições já em vigor, né? Tem até a questão de figuras públicas, pessoas que vão ser pré-candidatas também, que apareçam na mídia, não pode mais aparecer, né? Enfim, como jornalista principalmente, e apresentador de programas, né? Não podem mais. E são mais 2 últimas notícias aqui, ó. Armas de Bolsonaro são apreendidas e novas regras são impostas. O ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão e proibição de armas de fogo na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida ocorreu após a apreensão de um revólver do ex-presidente com um integrante de sua equipe de segurança. Embora não tenha aplicado penalidades adicionais, Moraes reforçou as restrições. O presidente Lula, né, já outra notícia aqui, por último, a última, acusou a família Bolsonaro de traição em discurso, ainda sobre aquele caso, né, do famoso entreguismo que está sendo repercutido bastante. Em pronunciamento nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que a atuação da família Bolsonaro em relação às tarifas dos Estados Unidos configura uma tentativa de submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. O presidente criticou o que chamou de política de entreguismo da oposição, em meio ao acirramento de debates sobre a soberania nacional. As notícias aqui trazidas vieram basicamente da CNN Brasil, Infobae, ABC News, China versão Spanish, NDTV e Globo chinesa, tá? Teve outras fontes. Detalhe, eu fiz questão de pegar fontes internacionais também para trazer essas notícias, para conseguir mais ser o mais neutro possível. Neutro ninguém nunca vai ser, mas esse é o objetivo aqui dessa versão expresso, café expresso, rápido, o café até esfriou aqui, né? Então, rápido, direto ao ponto. Esse é um dos muitos quadros que estamos testando, ver se funciona. Deixa aí teu comentário o que você achou das notícias. Se eu uso, talvez eu vá usar alguma imagem aqui para representar a notícia, né, para ficar uma coisa mais organizada. Aos poucos a gente vai se organizando aqui no Cafeína News por aqui, né? Por enquanto, então, nós já temos o Café Expresso, que é esse aqui, né, que é esse sistema de notícias. Temos o Papo Café, que é uma conversa mais profunda sobre política, sobre economia também, né? Tem o Café Reage, tem alguns reacts, inclusive já fiz até um react sobre isso. Enfim, então já temos 3 quadros aqui no canal. Deixa aí tua opinião, deixa sugestões de conteúdos, o que achou da matéria. Foi mais ou menos, a ideia é ser o mais isento possível. Isentão não tem como ser 100%, mas é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.